Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast, seu canal de comunicação com bate-papo, música, política, economia, saúde e, por que não, criatividade. Hoje estamos com duas pessoas muito especiais e muito competentes nessa área, que são os criadores do festival Somos Criativos, mais um festival que vai começar a rolar agora a partir do dia 21 de abril, vai até dia 27. São eles, Bianca Ortiz, Rodrigo Fernandes. Um prazer receber vocês aqui, gente. Muito obrigada por terem aceito o convite do AtoCast para estarem aqui hoje. É um corre danado, né? Quero ver como é que vocês vão arrumar tempo. A gente, Bom, primeiro, obrigada, porque você é amor na nossa vida, então, né, obrigada pelo convite da gente estar aqui mais uma vez podendo falar com você sobre o nosso trabalho, que é nossa paixão, né? Com certeza, obrigado pela oportunidade, você sempre abrindo esse espaço, potencializando o que a gente faz, fazendo com que mais pessoas conheçam esse trabalho, entendam o porquê que a gente faz essa loucura toda da Semana da Criatividade. É uma loucura, mas é uma delícia também, né? Como uma criativa, né? Porque jornalista é da economia criativa, a gente sempre fala isso. É podcast. É isso. Né? E assim, como a gente está num espaço novo, eu queria que vocês explicassem para o pessoal que ainda não conhece o que é o Somos Criativos, como surgiu essa ideia, falar um pouquinho de como nasceu essa ideia que está abraçando o Brasil aí, né? Muito bem. Bom, nós somos do Instituto Lea Campus, que tem o foco em desenvolvimento social. E uma das nossas ferramentas de trabalho é a economia criativa. Então, a gente criou o Festival Somos Criativos, que faz parte de um programa social do Instituto, que trabalha o desenvolvimento social através do fomento e da capacitação para os profissionais da economia criativa. Então, no festival, a gente joga luz na pauta da economia criativa, né, potencializa isso e trabalha isso pós-festival durante todo o ano com capacitações. Esse ano, inclusive, em parceria com o Sebrae do Alto Tietê, no Sebrae Minas, nas cidades que a gente está atuando, para que a gente tenha todo esse conteúdo de capacitação, não só para os profissionais, mas de orientar e conduzir até o poder público no sentido de como trabalhar e desenvolver a economia criativa em cada cidade, né? Então, a gente vem fazendo isso, né? E muito da união do setor. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é o setor e a gente acaba cada um falando no seu cantinho. Então, é querer juntar todo mundo. Fazer essa sensibilização, né? Para falar em unissono. Uhum. E vocês acreditam que essa iniciativa ajuda os jovens? Porque eu acho que o grande foco desse trabalho aí são as pessoas das gerações que estão vindo, né, gente? Acaba pegando todas as gerações quando a gente fala de economia criativa. Mas o jovem, principalmente, porque a gente tem um perfil de jovem que está vindo diferente. O mercado de trabalho está diferente. Então, nem todo jovem tem o perfil de que vai arrumar um emprego CLT. Então, Ou muito... de ficar das 8 às 18 Exato. em algum lugar. Tudo isso está sendo muito questionado agora. Muitos já nascem com um perfil empreendedor. Então, a gente precisa estimular, fazer com que ele se conheça, entenda quais são as suas aptidões e trabalhe isso a partir dali, entendendo que é possível trabalhar o que ele tem de melhor para a geração da própria renda. De uma outra forma também, né? Que legal, eu acho isso fantástico. E para as velhas gerações, assim, pessoas mais assim, experientes como a gente aqui? Como a gente, né? A gente é uma geração que nasceu no analógico, e teve que se transformar para o digital e entender todo esse digital. Porém, a gente tem, e a gente sempre usa um exemplo muito legal de Minas, que nós temos a Taboa, em Soledade de Minas, que é é um capim, assim, que seco, eles fazem trançados. Então, e fazem cestarias e bolsas e objetos. E o que acontece? Cada família ali naquela região tem um ponto diferente. Então você resgata a história e são histórias, tradição, né? E são histórias que sustentaram gerações. Lá tem 4 gerações já sustentadas de Taboa. Que coisa linda. Então, eu não, porque eu não sou essa pessoa artística. Vamos dizer assim, com essas habilidades. Não tenho, infelizmente. Não tenho. Mas reconhecemos, né, que isso é lindo.
E tem que ser valorizado. Exato. E tem que ser precificado corretamente. Corretamente, com o valor que tem. Exato. Lá a gente chegou com uma coisa de muito falta autoestima do que é feito. Porque o é arte. entendimento do valor do próprio trabalho. Porque né? é moda, porque é arte. Incrível. Então as pessoas acham que porque é manual, porque não veio de uma fábrica, porque não veio de uma tecnologia, não tem valor. Muito pelo contrário, né? Tem muito Exatamente. Então esse é o nosso... Vocês estão fazendo isso, levando essa informação para essas essa pessoas. sensibilização, e a gente tem recebido uns feedbacks. O festival serve como vitrine para essas pessoas e para que a gente faça elas entender justamente isso, que dá para gerar a própria renda, a renda familiar a partir desses trabalhos e que com uma boa gestão, uma boa precificação, uma boa comunicação e um bom marketing você consegue fazer isso, se desenvolver, melhorar, crescer. É isso que a gente tem feito. É um trabalho lento, vamos colocar assim, mas que a gente precisa fazer. Necessário. Não tem como você parar e falar assim, ai, é difícil, deixa esse pra povo lá. pra lá. Não, Não existe pelo isso. contrário, né? É. E considerando as dimensões continentais do nosso Brasilzão, né? Nossa. É um projeto muito desafiador. A gente entende que até essa concepção de que o artesanato brasileiro tem muito valor no Nordeste, as pessoas já estão entendendo isso, Já. mas aqui na nossa região e para onde vocês estão indo, ainda existe essa necessidade de levar essa informação para essas pessoas, né? Sim. E aqui em Mogi, como é que se desenvolveu esse projeto? Como é que as pessoas receberam aqui os Somos Criativos? E aproveitando o ensejo, como é que vai ser essa edição do festival? Bom, primeiro acho que vale falar que o festival nasceu aqui porque a gente conseguiu, em decorrência do nosso trabalho, aprovar uma lei que inclui a Semana da Criatividade e Inovação no calendário oficial da cidade. Então, o festival foi desenhado a partir dessa semana, porque já que tem essa semana no calendário da cidade, a gente precisa trabalhar essa data, Sim. que é a data do dia 21 de abril, que é o Dia Mundial da Criatividade, uma data estipulada pela ONU desde 2018. Ninguém brigue com a gente porque é feriado. Exato. Não tem nada a ver, gente. Não, culpa da é ONU. a ONU e Foi a brasileiro ONU, tá? acabou... Não tem como, todo ano Fique é bem feriado. dito. Fique bem. Então a gente faz esse trabalho no decorrer dessa semana, por isso o festival nasceu. E a gente tem uma adesão muito boa, no sentido de que muita gente começa a se entender como parte desse setor econômico, que é a economia criativa, e entender que é um dos setores que mais movimenta a economia no nosso país. Muita gente faz a economia criativa sem saber que está inserido Exato. nesse contexto. Então, o nosso papel principal, antes de tudo, é causar essa sensibilização e entendimento sobre isso. Então, as pessoas, quando entendem, a gente tem grandes profissionais que quando se aproximaram, entenderam, eu faço economia criativa. Nossa, que legal. Eu faço parte, meu Deus. E aí começaram a entender o movimento e fazer parte. Então, a gente foi muito feliz Fomos. na criação desse movimento. Eu acho bacana, assim, né, que essa criação desse movimento realmente incentive outras pessoas. E agora, o mais legal é que essa data e a Semana da Criatividade se fez parte do calendário municipal. Eu acho isso fenomenal, porque independe de política pública, já está lá. Então, vocês entra prefeito, sai prefeito, entra Isso sim. Isso que entra é secretário, importante. sai secretário, tá tudo lá, gente. Porque a gente garante algumas continuidades, né? E isso foi aprovado em 2023, né? A lei. E de lá para cá a gente já conseguiu aprovar em mais 3 cidades essa lei com Maravilhoso, esse gente. movimento. Quais são as cidades? A além gente de tem Mogi? Soledade de Minas, a gente tem Arujá e Biritiba Mirim. Agora com a lei. E aí, como é que vai ser o movimento? Guararema também tem a lei, mas não foi... Já tinha, não já foi do existia. nosso tinha no passado. movimento. Foi a primeira Mas do pode Alto Tietê. incorporar, né, gente? Acaba virando O Guararema movimento. está com a Guararema gente está esse ano. na programação, gente. Esses meninos são demais. Né? Porque a gente está falando a mesma coisa, então a gente Exato. precisa se unir e se fortalecer. Não tem porquê. É isso que a gente diz, não tem porquê ser separado. Não tem porquê a gente fazer sozinho e não te colocar junto. Não interessa. Isso que o Rodrigo falou de lei, você falou assim, entra prefeito, sai prefeito. A lei, ela é para ser fomentadora de política pública. De caminhos, de serem colocados caminhos.
Com certeza. E isso é algo que não vai se perder com o tempo né? Assim, não dá para você retroagir ao que você fez. Tá lá, a sementinha, né? Tá Tá lá. plantada. E o nosso papel como terceiro setor é justamente esse, é entender quais são as demandas, e a gente só consegue criar caminhos consistentes e sólidos se a gente for pelo caminho de criação de políticas públicas, porque senão fica só um projeto do Instituto, e precisa ser mais E do não que é isso, isso. né? Não é a gente. Nós somos os fomentadores disso. Mas é papel importantíssimo do poder público. Tanto que hoje as 19 cidades que participam do festival esse ano, da segunda edição, têm apoio do poder público. E aí acontece aquela história, né? Ah, aquele pessoal tá fazendo uma coisa bacana, deixa eu ir lá encampar, né? É sobre O isso. processo contrário. Né? Exatamente, Não, é isso que a gente tem encampar feito. não, mas é assim, olha o que você está fazendo, que legal. Você me dá, posso usar essa ideia aqui na minha cidade? Por que Posso? não, né? Uhum. Poxa, 19 É. cidades, gente. Eu A primeira edição no ano passado foram tô 5. bege. A gente desenhou o festival para que fosse Mogi. Mogi. E aí, na primeira edição, É. com os contatos que a gente tinha, já viraram 5 cidades. E esse ano são 19 acontecendo. Então, a gente fica muito feliz de ver essa crescente e das cidades tão empenhadas em trabalhar essa pauta como desenvolvimento social e econômico. Essa autonomia é muito importante porque eles vão ter que andar com as próprias perninhas. É isso que vocês estão falando. É. Agora vocês vão ter que dar um Mas o rolê respaldo, danado, né? o respaldo é nosso. Como que vai ser? Me A parte de contem. comunicação toda, de divulgação, de publicidade do festival, a gente produz, a gente passa pronto para as cidades, para que a gente fale a mesma língua, para que a gente tenha a mesma cara em todas as Identidade. cidades, a mesma É. identidade É visual. necessário. É necessário para a gente se fortalecer até. E aí a gente passa todas as diretrizes. O tema esse ano é o que a gente cria movimento economia. Então eles seguem as diretrizes que o festival passa, mas cada cidade tem um embaixador que é responsável por organizar e executar a programação na sua cidade. E você tava falando que vai ter que ir para Porto de Galinhas. Ai, que chato! Olha Ai, esse que menino. chato! Muito Eu vou chato. falar. Olha, eu amo meu Cidade trabalho, horrível, viu? eu vou falar pra vocês. Você pergunta do rolê que a gente vai ter que dar, né? A gente se dividiu esse ano em 3. Ano passado a gente rodou junto Juntos. as 5 cidades, uma cidade por cada dia, Por que a gente dia. quase enlouqueceu. Foi. Ai, Só que gente, daí Esse ano não tem como. com Desafio 19, pra gente estar em todas e tentar prestigiar pelo menos um pouquinho cada, a gente tá tendo que se dividir em 3. Então, tem dia que o Rodrigo vai estar em Caraguá e eu vou estar aqui. Tem dia que eu vou estar em Ferraz e o Rodrigo vai estar em Minas. Tem o Beni, que é da diretoria do Instituto, que ele é de Biritiba Mirim também, que Que tá vai nesse fazer, movimento com a gente, que vai fazer essa divisão com a gente. com a Então, gente. eles vão ficar mais aqui no Alto Tietê, nas cidades aqui da região. Eu vou estar por aqui, mas vou acabar indo para o litoral final e do- vou acabar indo para Minas. É. Metade dessas cidades do festival estão em Minas, no sul de Minas. A gente tem um polo do Instituto lá, Um polo, que, gente. que olha isso. realiza e aplica toda a metodologia, e os programas que a gente desenvolve aqui, eles replicam lá. Então, eu vou para lá e vou acompanhar as cidades de lá também. Bom, a gente está falando aqui, mas esse programa vai passar no dia 23, o festival vai estar rolando, né? Vai. Então você vai estar nesse corre Vou aí. estar nesse Agora, auge aí. agora, assim, né? Como que, além de ter toda essa. Que você estava me dizendo antes da gente começar a entrevista, lá nos bastidores, que antes de tudo, enquanto o festival está acontecendo, ok, esse corre-corre. Mas o pós-festival é muito importante, que é aí que vocês vão realmente fomentar e enraizar essas políticas que vocês estão com tanto gosto e com tanto amor estão tentando implantar no nosso país, né? Exatamente, o festival é como eu falei, ele é uma vitrine do que a cidade já tem, de cada cidade. Mas o pós é muito importante para que a gente potencialize o que ela tem e trabalhe o que ela pode ter ainda de coisas incríveis dentro da economia criativa, potencializando esse desenvolvimento econômico em cada região. Então, a gente tem uma parceria com o Sebrae Alto Tietê e com o Sebrae Minas, que é quem vai nos acompanhar no pós-festival durante todo o ano 2025,
com capacitações. Então, a gente vai ter encontros mensais. A gente vai tentar fazer presencial Alto Tietê e Minas, mas a gente vai tentar levar isso para o online para que mais pessoas possam participar. Esses encontros mensais têm uma fala de um especialista em economia criativa seguido de uma capacitação. O Instituto, junto com o Sebrae, essas capacitações oferecidas pelo Sebrae, com tudo que o Sebrae já tem dentro da área de economia criativa. Tanto em Minas quanto em Mogi, o Sebrae tem uma pessoa específica que cuida de economia criativa. Então, já entendem a relevância da economia criativa. E aí a gente vai desenvolver esse cronograma. Esse cronograma, inclusive, a partir de maio, a gente já anuncia ele. Para poder as pessoas participarem disso. Aqui em Mogi vai ser feito em parceria com o Galpão Arthur Neto, que é um espaço cultural importantíssimo, democrático e super parceiro. Então, os presenciais vão acontecer lá, aberto, e vai ser incrível. E a economia criativa, ela hoje movimenta... Antes a gente falava que a cada R$1 investido voltava 3. Hoje ela está voltando 3,76 já. Poxa, que legal. E 52% da força de trabalho, sem estar totalmente mapeada, é feminina. Eu preciso levantar a bandeira um pouquinho, assim. E eu vou levantar outra bandeira para ela. Pois não. Que dentro da economia criativa a gente tem várias áreas. A área que mais movimenta economicamente é o audiovisual. E a área que mais tem previsão de crescimento nos próximos anos, um crescimento de 7% ao ano até 2030, é o audiovisual. Aí, empreendedores, estão ouvindo? Porque aqui, ó, podcast. Incrível, né? Isso. É o futuro, é o futuro. Não tem por onde mais. Então, a gente tem que entender que a economia criativa, o valor dela, até porque ela movimenta muito mais do que a automobilística e a farmacêutica, Poxa. né? O PIB Incrível. da economia, sem estar mapeado. A gente não está totalmente mapeado no Brasil. Caramba. Exato. Então, assim, não tem mais volta isso. É só realmente olhar e crescer junto com o que está sendo feito. Então, é a criatividade que gera um produto ou um serviço. Então, se você faz isso, você está na economia criativa. Tanto que muita gente entende, quando fala de economia criativa, se pega muito só na cultura. E, na verdade, a cultura é uma parte da economia criativa. Tanto que, na maioria das cidades que a gente está com o apoio do poder público, a gente tem entrado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Você acredita? Porque Olha ela só. trabalha, isso, a Facilidade. economia, entendeu? Antes da gente falar de cultura, a gente está falando de um cenário que movimenta dinheiro, Renda. economia, renda. Porque vamos falar, né, gente? Esse setor nunca foi muito valorizado pela nossa sociedade, né? É sempre aquilo, economia não, né? Lá em cima, o sarrafo lá. Agora, as pessoas estão percebendo que é tudo uma coisa só e que a economia pode crescer muito com A gente está fazendo com a fomentação desse recurso, movimento né? de pressão. A gente está aqui embaixo, levantando a bola para cima, para as cidades, falando, cidades, isso é importante e dá para se trabalhar e fazer a cidade crescer em cima disso. Só que do governo federal para baixo, está vindo, tem um plano federal de economia, políticas públicas dentro de economia criativa, que está vindo do Ministério da Cultura, né, para baixo. Então, a gente está fazendo isso, uma entendeu? analogia perfeita. Porque realmente é essa força que tem que vir. Né? Uhum. A gente fala que o terceiro setor, ele provoca, né? Ele provoca o poder público, ele provoca a sociedade. Então, a gente vai fazendo esse movimento. Como hoje a gente já tem esses planos de políticas públicas nacionais, a gente tem que chegar um no outro, né? Então, a gente tem que fazer essa junção, que é isso que agora a gente vai começar a pegar mais firme nesses estudos, porque a gente gosta de estudar, a gente gosta de ter propriedade para falar e não só ficar no papo vazio, né? Aliás, vocês são incríveis como dupla, né? Eu quero perguntar que é a pergunta do chat GPT para vocês. Manda. Ai, Deus. Como é a dinâmica de trabalho de vocês e cada um tem funções definidas ou tudo é construído de forma colaborativa? Bom, vou falar primeiro do festival, depois a gente chega na gente, tá? O festival, ele é feito 100% de forma colaborativa, tanto com a equipe do Instituto, orquestrando tudo, quanto as cidades, os embaixadores, os profissionais que estão aplicando as atividades em cada cidade. É tudo de forma colaborativa e todas as atividades são gratuitas para o público. Então,
primeiro ponto. Agora, no Instituto, a Bianca, oficialmente, ela não está na diretoria do Instituto, mas ela, como especialista em economia criativa e fundadora do Instituto e idealizadora do festival junto comigo, ela tá nesse movimento comigo porque eu não deixo ela sair. Abusada de me enfiar, né? Pode ficar. Então ela é muito tem importante conversa. e esse nosso jogo, essa nossa dupla, esse bate-bola que a gente faz, em falas que a gente tem, às vezes a gente vai apresentar isso em algum lugar ou no movimento que a gente vem fazendo de articulação com as cidades, com a imprensa, é muito bacana essa dobradinha que a gente faz. A gente meio que se complementa em fala, em trabalho, em As pessoas Olha, eu vou tudo. falar uma Sarro, coisa né? pra vocês aqui. O ChatGPT tá querendo intriga. Pois não. Porque ele tá falando Fogo aqui, no já parquinho. discordaram fortemente de alguma decisão criativa e como lidam com as suas diferenças. É uma pergunta importante, hein? Mas não é... Que fique É claro que engraçado. nós somos pessoas muito diferentes. Apesar de todo mundo achar que a gente é uma dupla maravilhosa junto, a gente é. A gente Porque ser humano não é fácil, não, É, né, mas a gente? gente é Não. muito discordante, assim. Mas é normal, Só né? que a relação que a gente tem permite essa discordância sem nenhum desconforto. Eu e o Rodrigo, a gente fala que a gente não sabe que a gente combinou lá em cima quando a gente desceu, mas a gente desceu pra fazer junto e daí não tem como desfazer essa A gente dinâmica. tem tanto, só um parênteses, a gente tem tanto conteúdo, foto, postagem junto, Ai, que É a gente maravilhoso, precisa gente. deixar claro que a gente não é um casal para muitas pessoas que não tá conhecem bom, a gente mais de gente, perto. Tá bom, todas as Tá? câmeras, tá bom? Entendido, Não né? somos um Entendido. casal. A gente acaba É atrapalhando muito um ao engraçado, outro. todo mundo pergunta. Pois é, meu. Eu ia perguntar isso, mas eu já Mas entendi. Não, eu vamos já você- entendi. lá. Não, é. Você já é nossa amiga. Né, você já sabe que não é o nosso. Mas é porque realmente o trabalho faz parte tão intrinsecamente da gente. E daí, quando os meus filhos estão junto também, ele é padrinho de uma, né? Das suas filhas, que são três, né? São Lindos três. os meninos dessa moça E aqui. daí a pequena é. Então a gente é uma família, a gente tá sempre junto. Então acaba confundindo. Mas na parte de discordância, a gente até conversou esses dias, né, sobre isso. A gente se respeita muito e a gente respeita o que o outro sabe mais. Então, o chat não conseguiu causar intriga, porque às vezes a gente... eu sei quando desagrada o que ele tá, daí eu falo assim, Você então, já sente, né? mas vai ser assim, ó, porque eu não acho que o que você... Eu entendo que você esteja chateado com essa situação, porém, não é educado. Às Tem vezes o é assim, acolhimento e o seu ponto de vista. não é E é educado muito fazer legal. isso. Mas a gente que- tem essa liberdade, Isso é sem, muito sem incrível, milindre, gente. Agora- e com muito respeito, né, claro. Exato, e daí, às vezes, não. A liberdade é aquela coisa que É vocês muito- sabem, né? É muito Intimidade é aquela coisa. É. Mas daí, igual, a parte de marketing. Se ele fez aquilo, eu posso até falar assim, acho que você podia aumentar essa letra aqui porque eu não achei visível. Mas ele explicou o conceito, ele... Não, tá sempre É assim, isso. a gente tá sempre alinhado. Por quê? Porque ele sabe mais. Ele é publicitário. Né? Então, assim, eu não vou como quando eu vou falar assim, ó, estrategicamente isso aqui não vai rolar. Tem e não questões que sei o você quê. tem conhecimento Ele vai maior. falar assim, né? Ou eu falo assim, vou falar com mais delicadeza com essa pessoa, ou não vou falar. Ele fala, então vai e faz. Então a gente tem essa troca que daí não tem esse tipo de coisa. E sabe o que é bacana? A gente fundou o Instituto junto, de um projeto que a Bianca tinha, de uma expertise no social que eu tinha. Social, exatamente. Mas, quando a gente deu start ali, que a gente começou a fazer e estruturar o Instituto e começou o trabalho, a gente entendeu esse trabalho como propósito de vida nosso. E isso eu acho que faz toda a diferença na condução disso dessa relação que você está falando, desse caminhar, desse trabalhar lado a lado. Gente, infelizmente nosso tempo tá acabando ou já Ai, acabou. meu A gente já Deus. estourou nosso tempo gente aqui. fala, Falta né? 5, A gente- diretor. Ó, é o seguinte, eu quero falar para vocês então fazer um convite para a população. O festival está rolando. Quem Tá ainda não rolando. foi, por favor, participe. Mogi é a menina dos olhos desse projeto, né, gente? Começou Estamos aqui, nascemos aqui. Estamos aqui, nascemos aqui, então vão, participem das exposições, das palestras,
frequentem, vocês vão ver que é uma coisa muito bacana e que vai mudar o mindset de vocês. E deixem os arrobas de vocês, pessoal, seguir nas redes sociais, tá bom? E desde já, antecipadamente, agradecendo super a participação de vocês, A gente todo o meu agradece. carinho, todo o meu apoio, toda a minha torcida para que esse projeto, olha, Você faz parte dele. alcance sim. assim, Obrigado. alcance assim tudo que vocês merecem. Obrigado mesmo. Obrigada por tudo. Bom, o meu @ pessoal é eubiancortiz. O do Rodrigo é o Rodrigo Fernandes. Fernandes com Z no final. Com Z, Com por Z. favor. O Ortiz também é com Z. @Instituto Lea Campus e @somoscriativos com U no final, .ilc. @somoscriativos.ilc. E o site também, né? institutoleacampus.org. Lá tem toda a programação de tudo que vai rolar em todas as cidades. Em Mogi a programação está distribuída Shopping Urupema, Galpão Arthur Neto e Pipa Hub, prédio da prefeitura. Combinado, gente? Participem, conheçam e eu quero só fazer um agradecimento Por favor. a todos os nossos parceiros, a todos os nossos embaixadores de todas as cidades que foram incríveis, engajados, empenhados e organizados. Em 19 cidades não é fácil, não. Mas todos maravilhosos e sem vocês nada estaria acontecendo. Então, muito obrigado a todas as empresas, parceiros, embaixadores, todos. É por vocês, é junto de vocês que tudo isso acontece. E o que a gente cria movimenta a economia. Muito obrigada, gente. Até o próximo podcast. E muito obrigada pela audiência. Sigam a gente. Semana que vem tem mais bate-papo para você. Tchau, até a próxima.